Por que ANCAPs não são aliados? Muitos ANCAPs não entendem o motivo de reais anarquistas não considerarem anarcocapitalismo válido. Como uma ideologia de direita, às vezes dizem que é por culpa de sermos anarquistas de esquerda, como se tivesse anarquistas sem ser de esquerda. E talvez apenas tenham escutado a seguinte explicação: não dá para ser anarquista e capitalista, pois o capitalismo, além de hierárquico, demanda a existência do Estado para a existência do capital. Porém, normalmente essa explicação não é compreendida. Isso pois os ANCAPs usam um vocabulário próprio. Neste, tanto anarquismo quanto capitalismo ganham novos significados. Capitalismo passa a ser qualquer relação voluntária ou contratual, no máximo tendo um foco em trocas voluntárias comerciais, não diferenciando escambo de usar moeda fiduciária. Dessa maneira, ironicamente, o capitalismo acaba sendo dialético, tendo na história sempre existido, pois sempre há relações voluntárias, contratuais e comerciais, e ao mesmo tempo nunca existido em plenitude, pois sempre houveram instituições, entre aspas, socialistas para atrapalhar o modo natural e curiosamente não aplicado de proceder. E para eles, anarquismo é apenas ser contra o Estado. A maior parte apoia vários tipos de hierarquias, como as de gênero, família, da igreja, entre outros. E o problema que todos, até mesmo os mais próximos destes, outros neoliberais, encontram ao dialogar com ANCAPs é a infantil teimosia em usar definições específicas para termos importantíssimos na discussão política, em ironicamente uma semântica freestyle. Temos como já citados anarquia e capitalismo, mas outros termos como socialismo, propriedade privada, liberdade, Estado, governo. E assim como acho que para conversarmos com o ANCAP devemos fazer força para entender essa esquizofrenia semântica, também caso o ANCAP queira dialogar ou pelo menos refutar os seus adversários, também deve entender o uso desses termos. E essa visão de refutar adversários, de debate, essas coisas, é bastante problemática, e posso fazer um vídeo só sobre isso. E digo, será muito mais fácil para vocês, ANCAP, já que os termos que os anarquistas usam costumam usar definições que a maior parte das ideologias usam. Não exatamente o mesmo viés, mas a mesma definição. Então entenda, ANCAP. Capitalismo, como deveria ser autoexplicativo, é o sistema do capital, este que é bens capazes de gerar riqueza. E assim como disse no último vídeo, o direito de deter esses bens, os meios de produção, está restrito, privado a uma pequena classe de pessoas, que nem sobre a definição da ética ANCAP teria direito de ter. Pois a maior parte deles vem de herança de famílias que enriqueceram com a escravidão, ou então, e isso é caso de todos aqueles que são ricos, que pelo menos na esquerda radical significa aqueles que não necessitam de trabalhar para viver, todos os ricos detentores, burgueses, usam e a maioria cria leis desleais que deixam o mercado nada livre e completamente injusto. Isso pois acumula a única forma de gerar riqueza, e isso gera a eles um imenso poder. Assim, através da corrupção, seja a legalizada ou a ilegal, compram políticos para favorecerem nas votações seus interesses. Isso o próprio anarcocapitalismo condena, chamando-o de corporativismo e entre outros termos, como globalismo para se referir a isso em quesito imperialista. A questão é que absolutamente todo burguês necessita desse tipo de lei e todo burguês usa desse tipo de lei e, como eu falei, a maior parte deles inclusive paga para criarem essas leis. Existem sim anarquistas que são contra o comércio e o mercado, e eu não sou um deles. Ainda não defendo qual forma deveríamos produzir, não desclassifico nenhuma, comunal, mercadológica, mutualista, não sei. A questão é, ser contra o capitalismo não é ser contra o comércio, tem como ser anarquista e pró-comércio. Pró-trocas voluntárias, trocas realmente voluntárias, entre indivíduos realmente livres e horizontalizados. Então, pode surgir a dúvida, caso a gente traduzisse os termos, caso o ANCAP tenha noção de tudo isso que eu disse, ele é um anarquista de verdade? Sim, quer dizer, não, na real é que depende. Isso pois há várias questões problemáticas no apoio a outras hierarquias que eu citei, já que anarquismo é se opor a hierarquias, criação de classes com direitos e condições econômicas diferentes. Eu realmente acredito que eu não era o único ANCAP que compreendeu tudo o que acabei de dizer antes de abandonar o ANCAPistão. Então, apesar de toda a roupagem, pode ser que existam anarquistas soltos por lá, mas caso você seja um desses, não vai me deixar mentir que a coisa que mais acontece com você é arrumar briga com outros ANCAPs, pois você tenta demonstrar em ANCAPês que ele pensa que está ajudando o empresário, mas está ajudando o corporativista, como que ele está apoiando pautas conservadoras ou liberais ou até fascistas que na real estão defendendo o corporativismo e não o verdadeiro capitalismo de livre mercado.
Para todos que estão neste grupo, o despertar ao real anarquismo é uma questão de tempo. Isso pois ANCAPs de verdade e anarquistas de verdade não são dois irmãos briguentos, mas sim como um produto e seu falsificado. Como acabei de descrever, os ANCAPs têm noção que seu vocabulário é estritamente usado apenas entre outros ANCAPs, porém mesmo assim, eles se confundem e acabam vendo outros que eles sabem que defendem o capital estatal, mas por dizerem palavras que eles consideram bonitas em torno do termo capitalismo, ganham seu apoio. Entre esses grupos estão praticamente qualquer movimento de direita, que são criticados de forma muito leve pelos ANCAPs. É engraçado, mas eles se veem mais próximos daqueles que defendem o privilégio mercadológico garantido pelo Estado do que por aqueles que condenam esse privilégio, e que é um privilégio intrinsecamente estatal e hierárquico e mercadológico. Ou seja, toda a mobilização ANCAP, toda a militância, todo o seu apoio, sua pressão popular não será canalizada para o ANCAPistão, e sim para leis que tratem o artesão e o corporativista globalista como o mesmo grupo. E quem você acha que vai sair ganhando nesse cenário? E de novo, eu estou usando esses termos para caso o ANCAP entenda. Pra gente, o pequeno burguês e o grande burguês, o burguês imperialista, o burguês global, da burguesia global, né? Que é basicamente o que eles chamam de globalismo criticando o capitalismo sem saber. É importante destacar que a pressão popular ANCAP, além de ser pequena, não vai ser canalizada para um ANCAPistão, como eu disse, porque é impossível que o ANCAPistão aconteça, justamente porque a elite gosta dessa ideia, não porque eles querem que ela seja praticada, mas justamente porque ela é impossível de ser praticada. E além da mobilização política pró-direita feita pelos ANCAPs, há mais um motivo para não tê-los como um aliado, a mobilização contra a esquerda. Além da horrenda definição austríaca de socialismo, temos uma mentalidade simplista que condena todo tipo de pensamento social, política pública remediativa como auxílios e pior, são contra mudanças radicais que propomos. Nunca aceitariam a destruição do Estado se sua ruína fosse atrelada à queda da propriedade privada, das fortunas que burgueses só conseguiram pela existência do Estado. Mesmo que fosse para o estabelecimento de uma economia mais simples de mercado, que talvez fosse até mais próxima da descrita pela Escola Austríaca de Economia do que a atual. Só que não, eles não concebem a redistribuição de meios de produção. Em resumo, ANCAPs são uma brita no chinelo. São pequenos e fáceis de tirar. Só que, infelizmente, essa brita está crescendo e pode virar uma puta pedra no sapato. Justamente porque a burguesia, como eu estava dizendo, adora canalizar o ódio dela mesma em um bode expiatório e pregar que é a salvadora dos problemas que ela criou e que a sustenta.